Jornal da Rede Alesp conversa agora com o psicólogo Aurélio Melo. Ele nos fala sobre o isolamento social em tempos de pandemia do coronavírus. Bom dia, Aurélio. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Flávia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Aurélio, aqui quem fala é a Júlia Stanzioni, aqui comigo a Priscila Silvério. A gente sabe que nesse momento de pandemia, já são aí quase 4 meses de isolamento social, as pessoas muito mais em casa. Nesse momento, o que você tem percebido da sociedade nessa questão mental? Bom, olha, já são 3 meses, né, de pandemia e as pessoas, de certa maneira, se adaptaram à questão do confinamento, à questão do isolamento, né? Mas nisso a gente vem observando também o aumento, né, de queixas, de reclamações de depressões, de fobias, não é? De aumento da ansiedade, né? Então, se por um lado algumas pessoas foram se adaptando, a gente foi criando uma rotina de isolamento, por outro lado, isso foi reforçando alguns mecanismos pouco saudáveis, eu diria, né? Esses novos comportamentos, eles podem gerar uma doença e essa doença ficar depois da pandemia? Pode ser um disparador, não é, de fato, mas é importante que a pessoa tenha um histórico para isso, né? Quer dizer, normalmente isso não vai desencadear em alguém que não tem algum histórico disso, alguma tendência. E depois da pandemia, a pessoa vai precisar de ajuda profissional, muito provavelmente, não é? Porque a partir de então é desencadeado, né, um quadro, por exemplo, um quadro depressivo, um quadro fóbico, né, ou um transtorno de ansiedade. Agora, Aurélio, você tocou num ponto crucial, né? A gente sabe que, me parece que no momento de pandemia tudo vai ficando muito mais evidente. Talvez aquela pessoa que tivesse já alguns traços de ansiedade, de fobia, de depressão, isso ficou muito mais latente por todas essas questões, não só do isolamento, mas questão de medo mesmo da pandemia, no sentido de não saber como é que vai ser o dia seguinte. Existe essa correlação? Existe, é interessante, a gente vem observando, né, eu passei a atender online, né, na clínica e acompanhando os relatos também do pessoal ligado aí à saúde, que você tem pessoas que existem casos de pessoas que se acomodaram bem. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que têm um quadro de certa fobia social e com o isolamento elas se sentiram melhores, né? Olha só que curioso. Só que agora elas começam a ficar aflitas com a possível volta à vida social, né? Volta ao trabalho, volta ao estudo, né? Então, algumas pessoas apresentam uma resistência à volta, justamente porque o isolamento ele acentuou um mecanismo de defesa, né? Ele favoreceu algo pouco saudável, né? Em outros casos, não, ele piorou já uma tendência que existia, né? Para quem percebe que não está bem emocionalmente, já tem alguns traços ali de ansiedade, o que a pessoa precisa fazer, então, para lidar com a quarentena, mas de uma forma saudável e não desenvolver, então, alguns transtornos mentais? É importante, assim, não confundir o isolamento, vamos dizer, social com um isolamento afetivo, quer dizer, a pessoa não deixar de se comunicar com as outras, né? Não deixar de se expressar, não deixar de atividades que lhe fazem bem, que ela percebe que são atividades favoráveis, e pedir ajuda, né? Quer dizer, apareceram inúmeros serviços de atendimento psicológico online, né? Então, quer dizer, ela tem a possibilidade, mesmo dentro de casa, dela buscar uma ajuda profissional. Agora, a princípio, seria ela comunicar aos familiares, os amigos, né? Expressar o tempo todo o que ela está sentindo, né? Falar
de sensações, sentimentos que são estranhos, que começaram a aparecer agora no período da pandemia, né? Então, tudo isso é muito importante, né? E Aurélio, nós sabemos que ultimamente os noticiários e as notícias são, claro, sobre a questão de mortes em todo o país com relação à Covid-19. Como que as pessoas estão lidando hoje em dia com essa questão de morte? E eu não digo só se perderam alguém próximo ou souberam de alguém que faleceu pela Covid-19 no seu ambiente, mas também com esses noticiários. Como é que as pessoas se cuidam em relação a isso? Olha, se a gente pensar, então, por exemplo, nas pessoas com a tendência fóbica, né? A fobia, o medo exagerado, o medo irracional. Então, a simples notícia de adoecimentos e mortes já aumenta muito o nível de fobia, de ansiedade nessas pessoas. Eu tenho sugerido, então, que ela se preserve de informações, se preserve de redes sociais, sem ficar totalmente desinformada, porque a informação é importante, a gente precisa continuar acompanhando, né, as situações, saber as decisões dos governos, né, dos gestores públicos, mas que a pessoa se preserve muito de notícias de adoecimentos, de morte, se ela percebe que ela tem essa tendência às fobias, ao medo exagerado, não é? Se acontece isso em família, bom, não preciso nem dizer que a tendência da pessoa é ficar ainda mais assustada. Então, aí ela deve procurar ajuda, né? Ela deve procurar ajuda profissional, deve dizer isso para os familiares, né? De um modo geral, são duas questões. Uma é a do isolamento, que para algumas pessoas é muito difícil, e a outra é da ameaça da doença, a ameaça de adoecimento e de morte, né? São ameaças aterrorizantes, né? São ameaças que para o imaginário, né, dessas pessoas, para todos nós é difícil, mas vamos priorizar aqui aquelas pessoas que já são fóbicas por natureza, né? Que antes da pandemia já apresentavam quadros de fobia, de muita ansiedade. Então, essas pessoas estão, nesse momento, em pânico, né? A gente tem acompanhado isso, né? Elas ficam muito assustadas, porque a notícia, os fatos, as imagens, os números, né? É importante a gente estar o tempo todo, como eu disse, se informando, mas elas desencadeiam na fantasia um terror muito grande, né? Então, o indivíduo começa a pensar sempre no pior, né, começa a entrar em pânico. Então, por isso que ele precisa estar sempre em contato com outras pessoas, né, pelos vários meios que a gente tem aí de comunicação, a pessoa precisa estar em contato para ir informando, olha, eu estou muito apavorado, olha, eu vi isso, porque certamente as pessoas vão dizer, calma, mas também não é para tanto, mas você está isolado, você está em segurança, você não precisa entrar em desespero, qualquer coisa você fala comigo, me chama, você não quer procurar uma ajuda profissional, né? Então, a melhor coisa é não se isolar no sentido afetivo, né? Não deixar de trocar seus sentimentos, né? Não deixar de se comunicar com as pessoas, né? E no caso das crianças, elas podem também desenvolver alguns transtornos, podem desenvolver ansiedade, depressão? Elas podem e muitas estão desenvolvendo, porque as crianças, elas participam muito da vida familiar, não é? Então, elas tendem a embarcar no pânico da família. Então, por isso que é muito importante que os pais tenham muita responsabilidade nesse sentido, muita tranquilidade, para dizer para as crianças que, de fato, é uma coisa séria, que todos precisam tomar cuidados, né? E os pais servindo de exemplo, mas sem causar um terror na criança, né? Sem deixar que ela, porque ela também tem a tendência, a criança ainda mais que o adulto, ela tem a tendência de fantasiar muito, então muitas vezes ela não entende bem do que se trata, ela não tem, então ela pode superdimensionar o problema e ter, né, pesadelos, terrores noturnos, entrar numa situação de pânico também.
Então, é muito importante os pais estarem juntos, transmitir segurança, né? Esclarecer a criança, dizer que o perigo existe, que está todo mundo tomando cuidado, mas que desde que se tome cuidado, né, que se tome as devidas precauções, né, que eles se encontram em maior segurança. Né? Então, é muito importante transmitir a segurança para as crianças. E, doutor, nós estamos falando aqui de saúde mental e, às vezes, as pessoas podem achar que saúde mental é só para aquelas pessoas que já têm algum tipo de patologia, alguns pacientes que já estão em tratamento, mas a gente pode falar de saúde mental como um autocuidado, né? Se cuidar. Às vezes a gente pensa, os pais estão pensando nos filhos, nos familiares, nos seus pais, e você esquece de pensar um pouquinho em si, né? Então, a gente pode falar de saúde mental como autocuidado, né? Essa pandemia ela vem causando prejuízo em vários níveis, né? No econômico, no material e na saúde mental das pessoas, né? E, de fato, como você colocou, quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando de todo mundo, de todos nós, né? Então, cabe às pessoas a se perceberem, prestarem atenção nelas mesmas, né? Eu devo prestar atenção em mim mesmo e me dar conta do que está acontecendo, o que mudou, né? Se eu estou mais desanimado, se eu estou muito ansioso, né? Se eu estou muito ligado o tempo todo nas informações, se eu estou muito alienado, muito a par das coisas, né? Então, isso seria uma forma de autocuidado, né? Tem algumas pessoas querendo fazer todos os exames, não sei se é o caso, tem outras pessoas não querendo nem fazer o mínimo que precisa fazer muitas vezes, né? Então, tudo isso você tem que relativizar, ter muita calma, pensar, né, o que é importante você fazer, perguntar ao especialista, ao seu médico, ao psicólogo, né, aquele profissional que está mais próximo, com quem você está envolvido diretamente, né? De novo, conversar com seus familiares, né, para ver os devidos cuidados. Então, isso de fato está afetando a saúde mental de todo mundo. Nós estamos nos tornando, neste momento, nós estamos muito medrosos, muito assustados, muito paranoicos, né, muito inseguros, né? Então, isso são os prejuízos à saúde mental causados pela pandemia. Eu queria que você falasse um pouco também desse prejuízo na questão do luto, né? Muitas pessoas não conseguem se despedir ali no momento do velório dos seus entes queridos e como que fica essa situação depois, né? Porque como não há despedida, a pessoa consegue entender realmente que aquela outra, né, seja de repente pai, mãe, avós, né, que estavam já em isolamento, já estavam distantes há algum tempo e agora não tem mais. É perceptível isso? Olha, isso talvez seja a parte mais difícil, né, do que a gente está vivendo, né, uma das mais difíceis. Veja bem, já tem algumas décadas, eu diria, o final do século passado, o início do século, que a gente já tem uma perda na questão, vamos dizer assim, antropológica do luto, né? A vida moderna, a correria, fez com que as cerimônias fúnebres fossem esvaziadas de carga dramática. Então, as pessoas não têm tempo, as pessoas comparecem muito, às vezes, muito informalmente, muito de improviso, né? A correria, os desencontros, sobretudo na nossa realidade, na cultura brasileira, onde a gente não tem uma tradição, pelo menos não agora no momento, né? Assim, não só no momento da pandemia, mas já desde algumas décadas, essa vida moderna, a gente já não tem os rituais de uma maneira mais formal, mais organizada, né? Sempre é feito na correria, no dia seguinte do falecimento. Então, isso não dá tempo das pessoas se organizarem, se recomporem, se participarem da cerimônia todos juntos. Agora, nesse período, piorou muito, né? Piorou muito. Então, vamos lá, vamos pensar. Então, no caso de um familiar, né, de uma pessoa próxima, uma pessoa querida,
não é, vir a falecer, como infelizmente tem acontecido aí aos milhares, não é, na nossa realidade. É importante que a gente saiba que o ritual fúnebre, ele faz falta sim para o trabalho do luto. O que é o trabalho do luto? O trabalho de elaboração da perda, né? Esse processo de se separar da pessoa amada é um processo que demanda tempo, há um desgaste de sentimento muito grande, né? Então, que nós possamos, de alguma maneira, né, elaborar essa perda, já que não teremos tempo por medidas de higiene, de precaução, né, que as pessoas então saibam que a gente não está tendo tempo para esse trabalho do luto e que isso pode aparecer mais na frente de uma outra forma, né? Quer dizer, um luto mal elaborado, então aquela dificuldade de deixar de pensar, de se separar, vamos dizer assim, mentalmente da pessoa perdida, né? De ter uma relação melhor com a pessoa amada que perdemos. Então, eu diria para as pessoas que elas lembrem disso, que infelizmente, além da perda, esse momento não está sendo possível e nos faz falta. As pessoas devem procurar outras maneiras de substituir aí as cerimônias fúnebres, né? O velório, né? O enterro, que tudo tem acontecido muito rapidamente. Alguns não conseguem nem comparecer porque tem um número restrito, porque o tempo é curto. Então, que as pessoas possam se reunir por videochamada, depois conversar, marcar uma reunião, falar da pessoa perdida, não é? Nas datas aí de aniversário, de uma semana, poder relembrar a pessoa e falar bastante sobre isso. É uma maneira da gente ir gradualmente se separando, se desligando, mas ao mesmo tempo internalizando a pessoa amada, a pessoa que faleceu, né? Mas com um pouco menos de sofrimento, com mais compreensão, com mais aceitação, né? E poder seguir a nossa vida, seguir a rotina, né? Aurélio Melo, psicólogo, eu quero agradecer então a participação aqui no Jornal da Rede Alesp, trazendo para a gente informações tão importantes nesse momento de pandemia. Muito obrigada. Obrigada.